Boa tarde, uma vez mais, sábado à tarde, 5 de setembro de 2020. Vamos então começar mais um Pediatra em sua casa, desta vez com o tema O Apressado Come Cru. Vamos falar da alimentação, uma vez mais este grande debate sobre a introdução de alimentos, quais, como, em que tempo e de que forma. Isto foi um tema que nós já abordamos em outras ocasiões, mas também tivemos muitos pedidos por parte dos nossos seguidores para voltarmos ao tema, porque também é verdade que os nossos seguidores felizmente têm aumentado e têm cada vez mais aparecido novas crianças e as mães continuam com muitas dúvidas em relação ao tema referido por mim. Dizem-me que o som está baixo, eu vou tentar levantar. Nesse momento tenho o som no máximo. Se acharem que assim melhorou, digam-me, para que corra tudo bem. Ou então falar um bocadinho mais alto. Digam-me vocês e o meu back-office sem fones, se calhar. Vou tentar tirar os fones e já experimentamos. Coisas de direto, acontecem esses imprevistos. Sem fone melhorou? Sim, digam-me, se não volto a pô-los. Digam-me sem fones ouvem bem. Melhor. Liliana Mendonça, obrigado. Então, vamos lá. Vamos ter comigo, melhor, obrigado, tio. Comigo vamos ter duas pessoas, minhas convidadas, a doutora Liliana Aragão e Yolanda Silva, da qual a doutora Liliana Aragão vai ser a primeira a entrar e depois vamos fechar com a doutora Yolanda Silva, peço desculpa. A doutora Liliana Aragão é pediatra, já conhecida por vocês em outras ocasiões. A doutora Yolanda Silva é nutricionista e tem muita experiência em relação a isso. Eu vou chamar já sem demora a doutora Liliana Aragão para iniciarmos a nossa conversa em relação ao tema o apressado come cru, para falarmos da alimentação. Doutora Liliana, está tudo bem? Está tudo bem, Bosse? Como está? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos, papás e mamães. Liliana, queria somente, antes de mais, agradecer-te por estares aqui mais uma vez conosco. Tu que tens uma responsabilidade muito grande, responsabilidades acrescidas, porque realmente, além de pediatra que és a presidente do Colégio de Pediatria, portanto, és a presidente da formação dos pediatras em Angola. Portanto, isto a ti põe-te, sem sombra de dúvida, com uma responsabilidade acrescida. Mas antes de entrarmos propriamente para o tema, eu queria fazer uma breve introdução. E essa introdução são 2 ou 3 frases em relação ao Covid, que não sabemos de onde é que ele veio e nem sabemos para onde vai. Mas sabemos que realmente ele tem nos tirado vidas de forma direta ou de forma indireta. Sabemos também que todos os dias, neste mundo enorme, choramos por entes queridos, como familiares, amigos, colegas, etc, etc. Sabemos que chegou em dezembro, mas não sabemos quando termina, se termina. E se tu me permitires, eu vou dedicar esta live
ao nosso colega Silvio, Sem dúvida, Boss. da qual foi nosso contemporâneo todos os dias e que não importa de que maneira, mas de forma indireta acabamos de o perder. Após essa breve introdução, e esperei fazê-la com a tua presença por causa do envolvimento que o colégio tem, e também sei que, tal como eu, estamos todos abalados, precisamos unirmos, precisamos dar-nos as mãos, mas acima de tudo precisamos refletir da nossa forma de estar na sociedade. Sem dúvida. O apressado como cru. O apressado como cru. Às vezes pode até não comer. Sem dúvida. Desde a nascença aos 6 meses, indiscutivelmente, até os 6 meses, indiscutivelmente, o aleitamento materno preconizado em todas essas etapas. Sim, sim. Isto também já falamos, e tu fazes parte deste grupo também, que defende seriamente o aleitamento materno, e que o mês passado até foi o mês dedicado ao aleitamento. O agosto dourado. Exatamente. Em que falamos também sobre o banco de leite e outras questões muito, muito interessantes. Mas depois dos 6 meses, preconiza-se a nível mundial a introdução de novos alimentos para além do aleitamento materno. A partir dos 6 meses está preconizado a introdução, a diversificação alimentar. Sim, sim, Boss. E eu queria que tu começasses por explicar o porquê que não nos devemos apressar na introdução dos alimentos, visto que a OMS preconizou exclusividade no aleitamento até os 6 meses. Por que isso não deve ser feito antes? Por quê? Porque cientificamente, Boss, está comprovado que o leite materno é alimento suficiente para dar resposta às necessidades nutricionais e energéticas que o bebê precisará nos primeiros 6 meses de vida. Portanto, sempre que possível, e são raríssimas as contraindicações, já aqui tivemos a falar em lives anteriores, no agosto dourado, que há a contraindicação do leite materno, portanto, vamos oferecer o leite materno a todos os bebês nos primeiros 6 meses de vida. Depois desse período, é de facto recomendado que se inicie a diversificação alimentar. Não devemos ter pressa. Daí o tema de hoje, o apressado come cru, ou não come. Existem aspectos que o bebê tem de apresentar para estar apto para começar a comer. Portanto, a partir do 6º mês de vida, os bebês não têm um reflexo que é notório nos primeiros 4 a 5 meses, que é o reflexo de extrusão. Eles fazem com a língua, colocam a língua de fora sempre que lhes é colocado alguma coisa, algum objeto, algum alimento na boca para além da mama da mãe. Portanto, esse reflexo desaparece nesse período propositadamente, mostrando que o bebê está capacitado para usar a língua como um meio de auxílio para levar o alimento à boca. Ele está apto nessa altura para receber o alimento amolecido, dado à colher. Tem maior controle da cabeça e do pescoço. Muitos deles já se sentam, alguns ainda com apoio, mas a sua maioria já sem. Iniciam movimentos de mastigação, mesmo alguns bebês sem terem dentição ainda. Sua maioria nessa altura tem quê? Os 2 incisivos centrais inferiores, mas mesmo sem dente algum, eles começam com aquele reflexo da mastigação. Têm maior maturação a nível dos órgãos, como o estômago, os intestinos, os rins, que irão permitir então que haja uma maior digestão, uma melhor digestão e absorção dos alimentos mais complexos para além do leite materno. Portanto, nesse primeiro ano de vida, nós devemos tentar cobrir todas aquelas necessidades nutricionais que, associadas ao rápido crescimento e desenvolvimento do bebê, vão ocorrer. Mas devemos
pôr os pés no chão e respeitar as limitações digestivas e metabólicas da criança. Dado que no primeiro período, no primeiro semestre, o bebê ainda tem mesmo os órgãos e sistemas muito imaturos. Daí reservar os primeiros 6 meses, esse primeiro período, é considerado o período lácteo, é reservado para amamentação mesmo, para oferta somente de leite ao bebê. E se for leite materno em exclusividade, estamos a tomar a melhor decisão. No período dos 6 aos 9 meses é o período dedicado à diversificação progressiva, ou seja, gradualmente, de forma lenta, sem pressa, vamos introduzindo novos alimentos à dieta do bebê. E o último trimestre do primeiro ano de vida é considerado o período de alimentação quase completa. É o período que o bebê já tem quase todos os nutrientes envolvidos, ou seja... Aqui um problema com a internet, mas ficamos com a ideia, evidentemente, de que antes dos 6 meses há uma imaturidade fisiológica do próprio bebê, portanto não está preparado para ter alimentos para deglutição. A postura do próprio bebê não é a ideal para poder engolir. O próprio intestino não está preparado para a absorção e, sem sombra de dúvidas, a partir dos 6 meses, esses reflexos começam a aparecer uns e a aparecer outros, e então é precisamente o momento para a introdução. Houve aqui um problemazinho com a net, mas já está resolvido. Tem-me de volta, você. Uhum. Tá? Tem aqui. E a minha pergunta era, para a introdução desses alimentos existem métodos, correto? Sim, existem métodos. Existem, na verdade, 4 métodos atualmente descritos para auxiliar-nos na escolha da introdução dos alimentos. O método tradicional é a papinha. É o mais popular, comumente indicado pela maioria dos pediatras. Na introdução dos alimentos pelo método da papinha, os alimentos devem ser amassados e não passados em liquidificador ou processador. E desde o início, falamos aqui há bocadinho, devemos estimular a mastigação. Portanto, desta forma, vamos estar a dar alimento amassado ao bebê, facilitando a sua maior receptividade, mas de uma forma ou de outra também auxiliando o mecanismo de mastigação, dele estar a sentir o alimento na boca, a ajudar o processo digestivo e também, de forma indireta, contribui para o desenvolvimento da fala, porque o bebê vai exercitando a musculatura facial, facilitando, no período certo, começar com a fala. O segundo método é o BLW, do inglês Baby-Led Weaning, desmame guiado pelo bebê, que nos últimos anos tem sido também muito defendido por muitos médicos, pediatras e nutricionistas. Neste método, defende-se que o bebê explore os alimentos e fique livre para experimentar e ingerir a quantidade que ele desejar. Portanto, é mesmo um desmame, ou seja, é uma introdução guiada pelo bebê. Isso pode deixar muitos pais aflitos, Boss, pode. Porque acabam perdendo... Perdem, por um lado, o controle da quantidade de comida que o bebê ingere. E muitas vezes pensam que ele só está a brincar, não está a comer. E depois, maioritariamente, têm medo dos engasgos. Mas os defensores afirmam inúmeras vantagens deste método, porque deixando o bebê manipular os alimentos e levar a boca sozinho, com alguma supervisão, é claro, os pais têm que estar sempre presentes nesse momento, não é preparar o alimento e deixar ali para o bebê comer sozinho. Ele deve ser oferecido em pedaços ao bebê, pedaços grandes, e os alimentos inicialmente molinhos, ou seja, de formas a que ele, com a sua própria gengiva, consiga abocanhá-los, cortá-los e amassá-los na boca. Isso traz benefícios como quê? Maior aceitação alimentar, a autorregulação da saciedade, promove o desenvolvimento psicomotor, porque acaba estimulando os vários órgãos de sentido, proporciona alguma autonomia do bebê, porque desde cedo ele vai levando os seus alimentos à boca,
acaba desenvolvendo mecanismos de defesa contra o engasgo. Ela de engasgar-se na primeira e na segunda, e depois já tem alguma, como é que eu vou dizer, vai protelando na forma Algum com que vai levando os controle mesmo alimentos. na introdução Dos alimentos. alimentos, sem dúvida. A refeição torna-se num momento prazeroso e até divertido para muitos bebés que gostam de pegar o alimento com as mãos, e a criança pode mais facilmente ser incluída nas refeições da família quando usa o método BLW. Para começar a introdução com este método, os pais têm de estar maioritariamente atentos à consistência dos alimentos. Como eles não têm dentes, a sua maioria, se tiver, têm os incisivos centrais superiores e inferiores, conseguem simplesmente cortar, mas a mastigação é feita mais com o movimento auxiliado pelas gengivas, portanto, tem de ver a maciez que o alimento irá exigir. A textura do alimento. A textura do alimento, sem alimento dúvida. Menos rígidos, não é? Para facilitar. Sim, para facilitar a recepção. Existem ainda outros dois métodos que são não muito usuais, mas que vou aqui apresentá-los também. Tem o Bliss, que também do inglês, Baby-led Introduction to Solids, é a introdução dos sólidos guiada pelo bebê, é basicamente similar ao BLW. Tem algumas recomendações feitas através de estudos para garantir os nutrientes necessários ao bebê e uma maior, como é que eu vou dizer, uma maior segurança contra os engasgos. O princípio de oferecer a comida é similar ao do BLW. O bebê pode pegar o alimento com a própria mão e vai decidindo o que, quando e quanto de alimento ele vai levar à boca. Um quarto método de introdução alimentar é a introdução alimentar de forma participativa, que na verdade é um misto, é um meio termo entre os métodos tradicional, a tal papinha, e o BLW. Os alimentos podem ser dados amassados ou de forma com textura mais sólida ou semi-sólida, e ao mesmo tempo que os alimentos são oferecidos pelo pai ou pela mãe, é dada a oportunidade ao bebê de tocá-los, de colocar a mão ou levar com uma colherzinha também o alimento à boca. Portanto, é um meio termo entre os dois. Assim, a família que teme que o bebê come em menos quantidade quando só pelo método BLW, tem a oportunidade nessa introdução alimentar participativa poder acabar regulando um bocadinho do quanto de alimento vai de facto na boquinha do bebê. É que os métodos começam a ser muito similares, não é? Sim. E, basicamente, estes dois últimos falados por ti, além da criança regular a própria ingestão de alimentos, também tem a parte sensorial, porque ele agarra os alimentos com a mão, ele é quem introduz os alimentos à boca. A boca. Há um controle e também tem a facilidade nestes métodos de começarmos a ver que alimentos ele gosta mais ou gosta menos. Porque estes métodos é introduzido os alimentos separadamente. Não há combinação. Não há misturas, sim. Tá. Bom, atualmente até se recomenda que mesmo com o método da papinha, não se misture, não se amassem os alimentos todos juntos. Amasse cada alimento em separado. Podemos oferecer na mesma ocasião, mas em separado quando esmagados. É uma forma dos bebês terem a maior capacidade de identificar a textura do alimento, o sabor entre o doce, o amargo, o azedo, o ácido. E começarem também alguma seletividade em relação aos alimentos. Alguma seletividade, sem dúvida. Aqui foi importante o que tu disseste, também numa fase inicial, mesmo para o método tradicional, com respeito à trituração dos alimentos. É? Sim. Hoje já não trituramos, mas amassamos os alimentos. Amassamos, sim. Nada de processador, nada de liquidificador. O ideal é mesmo cozê-los e, com o auxílio de um garfo, amassá-los. Exatamente. Nós temos aqui uma pergunta que é: a minha bebê tem 8 meses, tenho sentido um mau hálito, será os alimentos? Já tem 5 dentinhos, o que devo fazer? Desde o primeiro dentinho, como os bebês começam a comer aos 6 meses, desde o primeiro dentinho, mamã, devemos iniciar em conjunto a higiene da cavidade oral. Portanto, diariamente,
os bebés, às vezes ignoramos esse facto. Por eles serem pequeninos, a boca não fica suja, fica igualmente suja como a do adulto. Portanto, o bebê come, deve ingerir água. Lembrar aqui que desde o início da introdução dos alimentos, devemos oferecer água aos bebés para mantê-los hidratados e com a boquinha úmida. E devemos fazer a higienização diária da boquinha do bebê. Ótimo. Portanto, a tua resposta complementa a pergunta seguinte, que era quando começar a escovar os dentes, as gengivas do bebê. Portanto, tão logo tenha o primeiro dente, tão logo comece com a alimentação diversificada e às vezes antes mesmo. Um bocadinho antes, sim. A higiene oral deve ser feita com uma fraldazinha, um panozinho muito macio, porque acumula sempre quantidades de leite na parte na cavidade oral. Na cavidade oral, muito perto entre a bochecha e as gengivas, portanto, deve ser feito. E também aqui deixa-me realçar um método que muitas vezes se usa de forma errada, que é a introdução de mel ou limão para a limpeza da cavidade oral. Isso aí não se há faz. Necessidade. Não há necessidade. É contraindicado, inclusive, a realização deste tipo de métodos. Tenho aqui uma pergunta para ti. E em relação ao tipo de alimentação que devemos começar, se nós utilizarmos a tradicional ou não, o que fazer? Ok. Independentemente do método de introdução que nós formos escolher, nós vamos respeitando a introdução gradual e paulatina dos alimentos. Pegar aqui na deixa do bolso em relação ao mel e alguns aditivos, quer seja para a limpeza ou para a ansiedade de introduzir nos alimentos dos bebés, como tempero, como adoçante. Portanto, não vamos ter pressa. Podemos começar por volta dos 6 meses com a fruta amassada. As frutas de primeira escolha costumam ser a banana, o mamão, a maçã e a pera, pelo simples facto de terem maior facilidade de digestão e têm um baixo potencial de causar alergias ao bebê. Desde o início de qualquer outro alimento que não seja o leite materno, devemos auxiliar e oferecer água ao bebê. A água deve ser tratada, água fervida ou água engarrafada, e ser dada ao bebê em proporções pequenas, de acordo com a sua tolerância. A seguir, podemos pôr puré de legumes, lembrar aqui que é um puré e não uma sopa, portanto, são os legumes cozidos e amassados, fazendo uma papinha, no método, se for o método tradicional. Se for o BLW, um bocadinho mais semi-sólido, amassados somente pela cozedura. Não temos pressa de adicionar o sal, e para o puré de legumes ou a papa salgada, adiciona-se azeite no final da cozedura. As papas de cereais, depois dos 6 meses, se o bebê for amamentado em exclusividade pelo leite materno e começar somente a comer aos 6 meses, que é o correto, não haverá tanta preocupação se a papa de cereais tem glúten ou não tem glúten, porque nessa altura ele está devidamente preparado para receber o glúten e fazer a digestão dele e tolerá-lo. Portanto, aqui a polêmica do glúten fica aquém, não há tanto com que nos preocupar. Temos é que ter atenção na introdução das papas de cereais, se essas serão lácteas ou não lácteas, para fazermos a diluição com a solução correta, com leite ou com água. As carnes, por esta altura também, ali nos 6 meses, adicionada ao puré de legumes. Inicialmente começar com 20 gramas, corresponde a uma colher de sopa rasa, depois da carne cozida e triturada. Devemos evitar sempre a carne de porco, o fígado, antes dos 12 meses, só pela dificuldade que tem permitir a digestão facilitada dos bebés e alterar o sabor. Entre os 7 e 9 meses, podemos começar a oferecer à mão do bebê pão. Pois, aqui é um problema com a internet. Peço desculpas. Não foi. Peço desculpas, Bossa. Portanto, podemos oferecer aos bebés bolachas, pão
na mão. Essas bolachas, de preferência, sem creme no interior. As bolachas de maisena e as do tipo Maria são uma boa. Pois, a esta hora, sim. A internet não costuma... Essas bolachas particularmente sem cremes, não é? Sem creme no interior. O iogurte é uma boa opção nessa altura também, sem açúcar, o iogurte natural, sem adição de açúcar ou mel, e pode haver uma alternância nos lanches com um dia o iogurte, outro dia a papa. O ovo, cada vez mais desmistificada a necessidade de guardá-lo para o período pós 10 meses, pós 12 meses. Podemos ir introduzi-lo de forma gradual, primeiro a gema e depois a clara, dependendo da confiança e segurança que a mãe tem ao introduzir, ou pode até ser introduzido. Atualmente defende-se a introdução completa do ovo nesse período, entre os 6 aos 9 meses. É avaliar a tolerância dos bebés. Com o início da introdução alimentar para qualquer alimento, deve-se ter alguma prudência, nada de pressa para estar a trocar, substituir, adicionar os alimentos. Portanto, é colocar ingredientes novos naquela refeição, aguardar por um período mínimo de 3 dias e só depois voltar a fazer uma nova introdução. Portanto, vamos estar a pôr paulatinamente, vamos estar associando paulatinamente um novo elemento à dieta dos bebês, respeitando um intervalo mínimo de 3 dias, para facilitar identificar se houve intolerância, se houve alergias, qualquer coisa do género. O peixe, por volta dos 9 meses, podendo ser o peixe fresco ou congelado, desde que sejam as postas grossas, para facilitar a retirada de espinhas, e é dado ao bebê adicionado ao puré ou à papa salgada. Entre os 9 aos 12 meses, os bebés têm maior tolerância alimentar, muitos deles já têm mesmo reflexo de mastigação ativo, e gradualmente vamos adicionando o arroz, a massa, amassados no puré de legumes, as leguminosas nessa altura também, o feijão, grão, ervilhas, gradualmente e em pequenas quantidades. E por volta dos 12 meses, a alimentação da criança aproxima-se ao padrão familiar. O horário das refeições, igualmente, passará a ser o horário da família, favorecendo dessa forma a adaptação social. O leite de vaca é reservado para essa altura, não precocemente, papás e mamães, porque antes desse período existe um risco de haver pequenas hemorragias intestinais que irão promover perda de sangue oculto nas fezes e desenvolver anemia. Portanto, não ter pressa de introduzir o leite de vaca, porque, na verdade, aos 6 meses nós vamos introduzir os alimentos gradualmente, vamos começar com a diversificação alimentar. Nós não devemos descontinuar o aleitamento materno. Este deve ser continuado nesse período e, quiçá, até os 2 anos, se com sucesso o bebê conseguir ser amamentado. Exatamente. Temos aqui uma questão: criança com dificuldade de mastigar, Senhora Vida dos Santos. Crianças com dificuldade de mastigar, da mastigação de alimentos, têm atraso na fala. Não propriamente existe essa relação. É verdade que as crianças que têm atraso na fala, ou inverso, atraso na fala, podem ter alguma dificuldade, sim, em mastigar. Trabalha-se muito a parte oral. As terapeutas da fala não trabalham só para melhorar a fala, mas também têm o intuito e têm a capacidade de poder trabalhar as crianças com dificuldade em deglutir. Uhum. Não muito a mastigar, mais deglutir. Mas isso depois temos que ver patologia por patologia, criança a criança. Mas essas crianças temos que ter algum cuidado por causa do problema do engasgamento que pode existir. Uhum. A outra pergunta que eu tenho aqui, que é da senhora Suzete Silva: de 0 a 6 meses podemos dar água ao bebê? Não. Se ele tiver em aleitamento materno exclusivo, não precisa sequer de água, porque o leite materno confere água na proporção ideal para manter o bebê hidratado.
Portanto, não, mamã. Se tiverem exclusividade para o aleitamento materno, não precisa de água. A partir do momento em que começamos a introduzir o primeiro alimento, não leite materno, ali sim precisamos de oferecer água ao bebê. Da senhora Cris Pinto, acho que ficou respondida quando falamos da higiene oral, que ela diz que a bebê tem 8 meses e tem sentido um mau hálito, será dos alimentos, se não fizer higiene oral, sim. Igualmente, sim. E porque até já tem 5 dentinhos. O que deve fazer? O que deve fazer é higiene oral, no mínimo 2 vezes ao dia, mas é preciso que se faça com forma muito calma, muito suave, para não haver maceração nem traumatismos a nível Machucar as gengivas. Exatamente. Sim, sim. Tem mais uma aqui para nós. Então vamos lá. Sayonara. Boa noite. Existem alimentos que melhoram a respiração do bebê? Sim, quais? Que eu saiba, não. Não. Pelo menos daquilo que se pode constatar na bibliografia pediátrica, não há me lembro. seletividade. Não há seletividade de alimentos para... Devemos ter o cuidado, de avaliar se essa criança tem problemas respiratórios de forma atópico, se é alérgica. Portanto, ter algum cuidado com os alimentos com algum teor alergénico, né? E ir introduzindo esses mais tardiamente em detrimento dos outros. Portanto, cuidado é só isto. Pois, eu ia dizer precisamente isso, olá Yala por ter chegado, eu ia dizer precisamente isso, o inverso é verdadeiro, portanto, explicaste bem, poderá haver alimentos que possam provocar dificuldade respiratória, se houver este alérgico, e isto é preciso estar atento, porque quando os alimentos, além da parte exantemática, na pele, causar aquilo que nós denominamos de alergia, é preciso, quando existe também falta de ar, é porque a alergia já é muito grave. Então é preciso parar, não introduzir e consultar o pediatra. Tenho aqui mais uma pergunta. Já ouviram falar de JOA? Segundo algumas pessoas, o bebê faz quando vai começar a falar. Como tratar? Também da senhora Cris Pinto. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Mas se tiver aí alguém do nosso back-office que tenha ouvido e que saiba responder, por favor. Deverá ser alguma doença de diagnóstico tradicional? Não sei. Eu não sei se é um termo usado de forma não correta. Não, sinceramente, nem nunca tinha ouvido falar, mas está em aberto, isto é uma conversa. Quem quiser opinar, por favor. Falar um bocado da roda alimentar. Sim. O que tens a dizer sobre isso? Liliana, beijinho, obrigado por estás aí. Tu és Liliane, há uma Liliana que cumprimentou-nos e diz que aprender muito. Esse é o interesse é esclarecer dúvidas, o interesse é nós partilharmos conhecimento, o interesse é nós tentarmos perceber o que é que mais vos apoquenta para tentarmos de forma unida, juntos e em família, discutir o problema. Mandem o vosso aviãozinho para os vossos contatos para aumentarmos a nossa família, mandem o vosso aviãozinho para aqueles que têm crianças e necessitam desse tipo de conversas para esclarecimento e tirarmos dúvidas. Então, agora sim, a roda alimentar. A roda alimentar, a roda dos alimentos é rica, é bonita de se ver e o ideal é ser bonito de cumprir. A dieta da criança, a alimentação da criança deve ser variada em cores e em sabores. Portanto, quando vamos preparar o alimento, vamos olhar para a coloração de cada um deles, enriquecer com cada um dos grupos, usar uma hortaliça, um carboidrato, sempre um legume, juntar a proteína. Portanto, fazer uma mistura que seja de forma saudável e agradável aos olhos do bebê. Preferencialmente, sempre que formos adicionar gordura aos alimentos do bebê, o ideal é que seja a gordura vegetal. Portanto, adicionar azeite ao alimento dos bebés e nos primeiros 12 meses, ou seja, no segundo
semestre do primeiro ano de vida, quando formos introduzir os alimentos, adicionar o azeite no final da cozedura dos mesmos. Evitar condimentos como sal, pimenta, os molhos nos alimentos dos bebés. Eles não necessitam disso, eu garanto-vos. Evitar fritos, enchidos e enlatados, mesmo antes dos 2 anos de vida. Não acrescem valor nutricional à dieta dos bebés. De igual forma, evitar açúcar, mel, bebidas açucaradas, gaseificadas, nem que for em pequenas porções, não é só para ele provar, não há essa necessidade. Podemos enriquecer o alimento dos bebés com o sabor natural que cada alimento confere. Muito bem. Antes de nos despedirmos e para podermos chamar a colega Yolanda Silva, para continuarmos a nossa conversa, eu queria deixar-te ficar algumas considerações. Tens alguma coisa a deixar aos nossos ouvintes? Força. Tenho. Ponto número 1. É importante desde cedo, e não foi à toa que se escolheu esse tema, o apressado como cru, desde cedo a adoção de hábitos alimentares saudáveis para a continuidade na vida adulta. Portanto, não basta dizermos aos nossos filhos, come isto porque é certo e eu, como pai ou mãe, comer o errado. Vamos generalizar a alimentação saudável dentro das nossas famílias. Vamos fazer nós primeiro e mostrar de forma correta o que os nossos filhos têm de comer desde cedo. Segundo, existem consequências sérias da utilização da alimentação, quer seja como fator de punição ou como fator de premiação. Pois por causa disso, podemos favorecer a criação de conflitos entre a criança e a alimentação. Não devemos usar castigos porque a criança não comeu, ou simplesmente decidir oferecer recompensas porque ela limpou o prato hoje. Não, a criança tem de saber que quando se senta à mesa é para comer e come para estar nutrida. Não come para ganhar um brinquedo novo, não deixa de comer para apanhar porrada. Portanto, vamos sensibilizar-nos primeiro, nós os adultos, para poder passar a informação correta aos miúdos. Não vamos forçar os miúdos quando não querem comer. Se de facto eles não tiverem fome na altura, hão de recusar. Então vamos dar um tempo e voltar a oferecer a refeição numa ocasião diferente, respeitando um espaço de tempo mais encurtado. A refeição tem que ser um momento prazeroso. Não devemos tentar prender a atenção dos miúdos com telemóveis, com videomúsicas nos tablets, ligar desenhos animados. Ele só come dessa forma. Não é ideal. E é desde cedo que nós devemos torcer o pepino da forma correta. Portanto, vamos ter alguma atenção em relação aos modismos alimentares. Agora é moda. Meu filho só bebe leite sem lactose, come não sei o que sem glúten. E as dietas vegetarianas, os miúdos não precisam de ter dietas restritivas. Em algumas condições é indicada a dieta restritiva por alguma patologia associada, por orientação de um profissional de saúde. Portanto, não vamos, porque o filho da minha amiga ou da minha prima faz essa dieta, ir na moda, porque podemos estar a restringir o nosso filho de algum nutriente essencial para si. A partir do primeiro ano de vida, quero aqui deixar como consideração que os bebês têm anorexia fisiológica. A anorexia é uma diminuição do apetite. Portanto, não vamos exigir os miúdos, forçá-los, porque nessa altura o crescimento do bebê já não é igual ao do primeiro ano de vida mesmo, aos dos primeiros meses de vida. Portanto, ele tem aqui uma necessidade inferior de estar atrás daqueles nutrientes todos. Há de paulatinamente reacostumar-se à dieta, portanto, não precisamos estar a forçá-los a comer aquela quantidade que nós queremos que eles comam. E, usando aqui a questão da mamã há bocadinho, reforçar a estimulação da higiene bucal após as refeições. O ideal seria após as refeições. Não sendo possível para nós, por causa do trabalho, por causa da lida diária, enfim, no mínimo 2 vezes. Portanto, aos mais pequeninos, usar uma fralda de algodão, uma compressa, umedecida em água e limpar as gengivas e os dentinhos em recém-crescimento. Aos maiores, a partir dos 10, 11 meses, usar a escovinha preparada, aquela do dedal, preparada para os latentes mais jovens.
Sem dúvida. A senhora Vi dos Santos pôs aqui uma questão que era o xarope caseiro com cenoura possa crescer mel a partir de que idade? A partir do primeiro ano de vida. Antes do primeiro ano de vida não devemos adicionar mel nem sequer ao xarope caseiro. Podemos usar o açúcar mascavo, aquele castanhinho, mamã, e em quantidade bem escassa mesmo, a colher de café como medida para ajudar a fazer o fator emoliente do próprio xarope, mas mel não. Eu queria aqui também deixar um aviso, por favor, Cris Pinto, nunca banhos de naftalina, por favor, porque realmente você pode arranjar outros problemas muito maiores, muito mais graves do que aqueles do que o seu bebê tem e muito provavelmente o que ele tenha nem seja doença. Portanto, cuidado com banhos de naftalina, cuidado com o cânfora, cuidado com bálsamos em As fulminas. Exatamente. Liliane, beijinho grande, obrigado por estás aqui, obrigado por essa conversa. Eu chamo já a Yolanda, tá bem? Voltamos a ver no final. Beijinhos, vossa. Adeus. Obrigada por tudo. Tudo bom. Adeus. Obrigado, Liliane. Então, com a saída da Liliane, vamos chamar a Yolanda. Há aqui uma questão que eu não vou responder. O FUNS, a partir de que mês? A avó insiste em dar agora aos 7 meses. É precisamente para isso que chamamos a Yolanda como nutricionista. Ela deve estar por aqui. Vamos ver se eu consigo chamá-la. Aqui está. Vou mandar um convitezinho. É só aceitar. É só aceitar o convite. Olá, Silvia. Aqui já. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Yolanda. Boa noite, doutor Leite. Boa noite. Mais papai. Quase como boa tarde e agora já boa noite. Boa noite. 15 minutinhos para a nossa conversa. Sim. Eu fiz questão de pôr uma pergunta que era esta, e vamos começar a nossa conversa assim. O FUNS, a partir de que mês? A avó insiste em dar agora aos 7 meses. Isso senhora Tandizawa Meireles. Sim. Então, qual é a ideia dos nutricionistas pediátricos? O que é que pensam sobre isso? O FUNS poderá ser dado a partir do 6º mês de vida. Logo que iniciamos a alimentação complementar, conforme a doutora Liliane acabou de esclarecer, vamos iniciar primeiramente com as frutas, e ela citou bem, a maçã, a banana, a pera e o mamão são as primeiras opções a serem oferecidas às crianças. Posteriormente, vamos iniciar com as papas salgadas, que já terão os cereais, os legumes, as verduras. E depois podemos seguir para o FUNS, que a sua composição não foge da papa salgada, que nós chamamos os cremes salgados que são oferecidos às crianças. Na papa salgada, o que nós devemos ter em conta é a sua composição. Tem que ter 3 elementos chaves, que nós falamos muito. O carboidrato, normalmente temos a batata, a mandioca. É isso que eu ia lhe pedir, quando me disse carboidratos, para os pais perceberem. Sim, já vou passar a citá-los. Primeiramente, a batata. Depois, temos a mandioca, o arroz, a massa, o milho, o inhame. Não sei se está me ouvindo bem. Sim, perfeitamente. Esse é o grupo dos carboidratos que nós falamos na gíria, que são os alimentos fontes de energia. Então, na composição da papa salgada, nós temos que ter sempre uma fonte. Falei batata, inhame, mandioca, e aí já entra o milho. E o nosso FUNS é composto por milho ou a mandioca que é processada em bombom. Exatamente. Não é? Ok. Depois, o segundo grupo que deve estar presente na papa salgada é a proteína.
O grupo da proteína, primeiramente, nós começamos por oferecer o frango. De preferência, sempre o peito, que é a parte com menos gordura. Então, na primeira papinha salgada, vamos escolher a batata como carboidrato e a proteína, o frango. O terceiro grande grupo que deve estar presente nessa papa são as verduras e os legumes. Esse grupo é muito importante porque eles é que vão nos fornecer as vitaminas e os minerais. E logo da eleição podemos ir para a cenoura. Então, a nossa papa salgada vai ser composta por batata, o peito do frango, a cenoura. Os 3 grandes grupos. E, nesse mesmo tempo, podemos inverter essa composição para o funge, que ainda digo que é aos 6 meses que pode ser oferecido. Como? O carboidrato vai ser a fuba, de milho ou bombom, de acordo com a região ou os hábitos E os hábitos familiares. Da criança. Mas vou chamar a atenção. O funge da criança aos 6 meses deve ser feito isoladamente, não é o funge da família. Porque não é o funge. O que é que difere uma coisa da outra? A consistência. Não é o funge no ponto da família. O funge que Então, fazemos para a consistência deve ser muito mais uma consistência cremosa, mais leve. Sim, mais cremosa, mais empapado. Mais empapado mesmo, aquela consistência da papa, se for de milho, da papa de milho. Aquela consistência cremosa. Então, para o molhinho, nós vamos usar a proteína, os legumes e as verduras. Quando começamos aos 6 meses, a proteína pode ser igualmente o frango. E qual vai ser os legumes e verduras que nós vamos escolher? Vamos escolher a berinjela e o quiabo. Vamos fazer um molho de frango bem cozido. Depois vamos ter o cuidado de desfiar este frango. No molho do frango mesmo, vamos colocar a berinjela e os quiabos, vão ser cozidos na mesma panela. E depois vamos oferecer à criança aos 6 meses de vida. Vocês, os nutricionistas, conseguem ajustar os alimentos em função da zona, da área, da região Com certeza. onde a criança está inserida, sim? Sim. Então, desde que a base tenha isso que descreveu, esses 3 pilares, Sim. De realçar que, e se calhar você também concorda com os pediatras, sem sal. Sem sal, o azeite no final, e o que podemos acrescentar também é o dente de alho picado. No final da cozedura, mais para o final, acrescentamos o dente de alho picado. Por quê? Porque o alho também tem um valor antimicrobiano. Ele evita o crescimento bacteriano, dos parasitas. Então, nós adicionamos não só como tempero, mas como essa função no final da cozedura. Coloca o alho ainda no lume, depois o fiozinho de azeite e está pronto para a criança. Não precisa temperar. À medida que ela vai crescendo, o valor nutritivo também vai mudando, não é? As exigências são diferentes. E o que é que você aconselha, por exemplo, entre os 9 aos 12 meses? É bom, a pergunta é boa. Doutor, é assim, aos 6 meses, quando iniciamos a alimentação complementar, a criança deve realizar 3 refeições. Isso oferecida sempre no seu pratinho, com uma colher, numa consistência, como a doutora Liliana falou, na consistência cremosa para purê, não em consistência líquida. Por isso, deve ser oferecido em colher. As 3 refeições que devem ser feitas aos 6 meses será uma papa de fruta, a papa salgada, ou purê de legumes, junto com a proteína, e a papinha de maisena, ou milho, ou arroz. Já aos de 7 a 9 meses, nós vamos introduzir a 4ª refeição. A criança aí já pode realizar 4 refeições. Então, logo de manhã, ao acordar, ela vai ser amamentada sempre que possível. O aleitamento materno deve ser contínuo. Então, de manhã, quando ela desperta, deve ser oferecida uma papa.
Uma papa de cereal, não precisa ser industrializada. Podemos oferecer a papa de milho, a papa de bombom, a papa de arroz, a papa que tiver ao nosso alcance. É a primeira refeição. Sim. Ao almoço deve ser dada a papa salgada. Nós agora já não chamamos de sopa, porque a tendência, quando nós falamos para os pais, deve oferecer a sopa, ainda tem aquela visão do líquido. Então, é papa salgada que nós chamamos. Que já falei, que tem que ter aqueles 3 grupos principais. Ou, nesse mesmo horário, podemos oferecer o funge, que tradicionalmente é nosso hábito, não é? Mais tardar é oferecida a papa de fruta, no horário das 15, Sim. mais para tarde. E à noitinha é oferecido... Não, agora eu fiz uma ligeira confusão. Desculpa. A papa logo de manhã, o fujo, a papa salgada. A fruta já é oferecida como sobremesa. Teve aí um erro. Depois da papa salgada, tem a sobremesa, que é a fruta. Era isso que eu ia lhe E dizer. no horário das 15, sim, já temos a outra papa, que aqui já podemos oferecer a de bolacha, bolacha maisena ou a bolacha Maria. Também podemos fazer espécie de papa papa doce. ou... Sim. Quando é que vocês, nutricionistas, começam a introduzir o peixe? Ou é tudo ao mesmo tempo? É normalmente aos 9 meses. Principalmente em crianças que têm algum tipo de alergia na família, algum histórico de alergia. Então vocês introduzem o peixe com o ovo ao mesmo tempo a partir dos 9 meses? É assim, quando a criança tem algum potencial alergênico, é oferecido aos 9 meses. Mas se a criança não tiver nenhum histórico de alergia, podemos oferecer 6 meses. Nós já temos essa indicação. Porque quando nós começamos a introduzir a proteína, primeiro é o frango, depois é a carne bovina e depois é o peixe. Então, o peixe podemos oferecer na forma da papa salgada. Posso dar um exemplo de uma papa que fica maravilhosa, que é a papa peixe, mandioca e um pouquinho de jimboa ou cenoura. Fica muito boa. Ou se não, também podemos oferecer com funge, que é o calulu. Feito muito bem cozido, retirando... Estou estupefacto, porque realmente estou a aprender muito consigo. Fica numa consistência muito boa e conseguimos oferecer facilmente para a criança. Com essa idade dos 7 aos 9 meses, a criança come perfeitamente. Eu queria vos fazer um desafio, claro que não assim de forma pessoal, mas ao vosso grupo de nutricionistas angolanos, se calhar para identificarmos o valor calórico dos nossos alimentos, não é? Para nós não nos basearmos só à literatura europeia ou americana, porque muitas vezes há produtos que estão descritos que nós não temos, para em conjunto nós podermos programar menus saudáveis para as nossas crianças. Com produção de alimentos regionais. E com os alimentos de cada região. Primeiro, se calhar, fazermos de forma abrangente para Angola e depois podemos particularizar de região para região. Realmente isso seria uma coisa espetacular, não só da batata doce, nem só da mandioca, mas de uma forma geral, daqueles produtos que nós usamos para os adultos e que não sabemos realmente, ou pelo menos nós, pediatras, e aqui eu peço desculpa aos meus colegas estar a falar por eles, se calhar, e sem autonomia para isso, mas atrevo-me a dizer que nós, pediatras, não conhecendo o real valor calórico e alergênico deste tipo de alimentos que nós temos e que muitos deles são muito saudáveis. Com certeza. Outra pergunta que realmente me toca muito. Rui Carlos, obrigado por estar aí conosco. Tenho questões para responder-lhe. Já levo das avós, nós vamos realmente pensar isso em reunião. A medicina alternativa nós respeitamos do fundo do coração, e a mais antiga, que é a chinesa, como sabem, tem resolvido muitos problemas até então.
mas depois fica para back-office nós falarmos. Queria lhe fazer uma questãozinha. Antes disso, pedir aos nossos seguidores para mandar os aviãozinhos para os seus familiares, para os amigos, para aumentarmos a nossa família. Eu queria saber em que altura podemos usar o óleo de palma. A partir dos 6 meses. A partir dos 6 meses, porque o óleo de palma é uma gordura vegetal, doutor. É recomendada para as crianças. Além do que, o óleo de palma é um alimento mais rico em vitamina A que existe. Boa. Nós às vezes falamos das hipovitaminoses que acontecem, se a criança está com baixo peso, algum risco nutricional. O óleo de palma, o dendém, é um alimento riquíssimo em vitamina A. Muito bem. Muito bem. E só nós prestamos atenção, o cozimento correto. Falei do calulu, que é o peixe, com peixe, né? Aos 7 meses. Mas também podemos falar da muamba de dendém, que é feita tradicionalmente com a galinha e pode ser oferecida à criança quando bem cozida, a carne, todos os alimentos junto, porque é uma fonte de vitamina A que não há alimento igual. E o nosso país, sendo um país tropical, que tem quantidades enormes de dendém, então é uma mais-valia nós usar a muamba, que é propriamente o próprio dendém, que é triturado, do que o óleo refinado. Temos aqui uma questão da senhora Miclina. Sim, Doutor, sim. todos os meus filhos chegam a pesar 8, 9 quilos antes dos 6 meses. Porém, depois da introdução dos alimentos, o peso da alimentação diversificada, o peso regulariza. Sim, Equilibra e fica normal. O que é que tem a dizer a senhora Miclina? Temos 1 minuto. É assim, doutor, a partir do nascimento aos 6 meses de vida, a criança normalmente tende a duplicar o seu peso nesses primeiros 6 meses. E depois de 1 ano, até 1 ano, ela volta a ganhar peso, mas não daquela forma acelerada como nos primeiros 6 meses. Correto. O crescimento é diferente. E por isso que nós também precisamos introduzir os alimentos de forma gradual, porque as necessidades calóricas da criança e de nutrientes mudam. Então, nessa parte, já tem um crescimento menos acelerado. É por isso que ela disse que equilibra. Nos primeiros 6 meses tem um ganho de peso muito rápido e depois o ganho de peso já é mais lento. Então, isso é normal. E se ela amamenta até os 6 meses e eles estão com esse peso, é super normal. Não tem por que se preocupar. Mas com a introdução dos alimentos, vai ver que o ganho de peso é menor, mas não que seja prejudicial à criança. Não, é que o crescimento desacelera. Muito bem. Quem desacelerou fomos nós agora, porque estamos a alguns segundos de terminar, porque é assim mesmo, o programa faz isso, não é porque nós queremos. Yolanda, sim, doutor. Um beijinho grande, obrigado por ter estado aqui conosco e ter transmitido essa tua sapiência. Aprendemos muito contigo e os nossos ouvintes seguramente também que sim. Voltamos a falar. Muito obrigada pelo convite. Bem-ajam. Obrigada a todos pela participação. Então, despeço-me de todos vocês, muito confiante de que voltaremos a estar juntos no próximo sábado, a partir das 6 da tarde, pontualmente, como tem sido nestes últimos dias. Antes de me despedir, queria, sem sombra de dúvida, pedir para que reflitam em relação às nossas atitudes em termos sociais, para que reflitam das nossas atitudes para com as nossas crianças. Bom fim de semana a todos. Até o próximo sábado, às 6 da tarde. Boa noite.